Bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. O acesso ao emprego continua a ser um problema para as pessoas com deficiência. Nesta edição, trazemos histórias de jovens com deficiência que optaram pelo autoemprego para gerar renda e sustentar suas famílias. Comecemos pela história de Emerson Chilovec, um jovem que adquiriu surdez aos 16 anos de idade, há quase 15 anos. Emerson frequentava o ensino secundário e teve de interromper os estudos devido a problemas na comunicação com os profissionais de educação. Mas, cedo, entendeu que devia voltar à escola. De regresso à escola, ele terminou o ensino médio e, graças a uma bolsa de estudo, formou-se em Relações Internacionais numa universidade russa. E hoje, ele usa os conhecimentos das relações internacionais para persuadir clientes a aderirem ao seu negócio. Veja a peça. Emerson Chilovec é empreendedor. É proprietário da Grelha do Chile, uma empresa de prestação de serviços de culinária. Emerson perdeu a audição aos 16 anos de idade devido a uma meningite bacteriana há quase 15 anos. A sua nova condição mudou a sua vida. Eu fiquei surdo há 16 anos, tive meningite bacteriana. Então muita coisa mudou na minha vida. Tive de entrar para os círculos, ou meios onde existiam pessoas com deficiência, que era para poder aprender a me comunicar melhor. E tinha sérias dificuldades para enquadramento social, isto é, no bairro onde eu vivia. Os amigos que eu tive tiveram de mudar a sua forma de falar comigo, a começar pela minha própria família, que também teve de mudar a forma de comunicar comigo. Então foi uma fase extremamente difícil, mas pela curiosidade que eu tinha em me firmar, em me fazer diferente, uma melhor versão de mim próprio. Fui buscando as coisas com cada vez mais paciência, pois embora começasse a passar por aquela fase de estereótipos de discriminação, de que as pessoas com deficiência são alvo na sociedade. Devido à perda da audição, Emerson teve de interromper os estudos, pois a comunicação com os professores não era saudável. O processo de formação acadêmica foi extremamente difícil porque na 12ª classe, antes de ser surdo, eu perdi a audição. No ano seguinte fiquei sem estudar e no outro tive de voltar para a escola. Isso quer dizer que chegava na sala de aulas, entrava, o professor falava, ditava apontamentos, dava explicações, eu não entendia absolutamente nada. Tinha de pegar nos cadernos dos colegas, levar para casa, para passar os apontamentos. A posterior, ir à biblioteca, que era para poder entender alguma coisa com livros, recomendações que eu pedia ao próprio professor, não que ele dava de forma deliberada. Então foi difícil, mas num ano em que houve um alto índice de reprovação e eu consegui passar de classe, isso para mim foi uma grande vitória, abriu os olhos para ver que eu conseguiria alcançar muita coisa, se tivesse força e empenho. De regresso à vida acadêmica, Emerson conheceu novos desafios. A sua formação superior foi feita na Rússia. Lá, ele teve de se adaptar a uma nova língua e nova cultura. Estudei fora do país, fui para a Rússia porque concorri para uma bolsa, mas antes disso tive de fazer alguns cursos, tive de fazer formação profissional, fiz refrigeração, fiz montagem e reparação de computadores, quero dizer, tive de concorrer e consegui a bolsa de estudos. Mas antes de ir aprendi um bocado do russo cá, numa instituição que dá algumas aulas de russo básico. Então quer dizer que quando cheguei no país já tinha algum conhecimento sobre a língua. Então isso permitiu-me ter maior facilidade de assimilar novas coisas que nos eram ensinadas dia após dia. Após 6 meses, durante a preparatória, que é uma fase onde a gente tem de ficar por dentro da cultura, da tradição, da forma como o povo vive naquele país, consegui ser admitido para uma universidade. Isso também foi para mim uma grande vitória, porém faltava-me. Emerson considera a falta de formação acadêmica e profissional como a principal barreira para as pessoas com deficiência. A sociedade ou a comunidade de pessoas com deficiência ainda está muito dependente. Quer dizer, estamos sempre com a mão estendida, estão sempre a dar-nos peixe.
Não estão a ensinar-nos a pescar. E não é isso que nós precisamos. Nós não precisamos que nos deem pão todo, precisamos que nos deem enxadas. Precisamos que nos deem sementes para que a gente vá cultivar e fazer o nosso próprio pão. Nós temos de aprender a fazer o nosso próprio dinheiro. Uma das causas que nos leva todos os semáforos estarem pessoas com deficiência a pedirem esmolas, a praticar a mendicidade. É por causa disso mesmo estamos habituados a receber esmolas até quando isso vai continuar. Podem ser criados postos de emprego, sim, onde nos dão um determinado emprego para a gente trabalhar, poucos concorrem. São habituados a projetos onde vão ser despejados caradas de dinheiro. Por que é que não podem fazer o seu próprio negócio? Promover o autoemprego, ganharem dinheiro com isso, empregar pessoas. Nós temos de parar de ser uma comunidade de pedintes. Acho que grande parte do desprezo de que nós somos alvos na comunidade de pessoas com deficiência deve-se à nossa postura de vitimização. Sempre achamos que os outros têm culpa dos nossos erros. Sempre achamos que os outros têm culpa da nossa condição. Mas eu não podia advogar pela causa das pessoas com deficiência na questão de emprego, sem eu ser exemplo disso. Por isso eu decidi abandonar o lugar onde eu trabalhava, criar o meu próprio trabalho para mostrar que é possível. Hoje em dia, já tenho o meu próprio emprego. Estou a empregar pessoas. Quer dizer, as pessoas com deficiência podem alcançar coisas grandes. Emerson é licenciado em Relações Internacionais por uma universidade russa. Mas é na cozinha onde ele busca sustento para sua família. Para firmar o meu negócio, tive de passar vários desafios, porque eu não sabia exatamente o que ainda queria fazer. A primeira coisa é que o primeiro obstáculo que a gente enfrenta é psicológico, porque vamos ter muita desmotivação. Eu assava carnes em casa, eu disse que queria fazer disso um negócio. Falaram tanta coisa negativa que não ajudava em nada. Mas hoje em dia estou a servir em vários lugares, em várias províncias do país. Esse foi um grande desafio. Primeiro, já olham para a pessoa com deficiência como alguém incapacitado que não consegue fazer nada. Olham para a pessoa com deficiência como alguém que é dependente das pessoas. Esse é o primeiro desafio, quanto mais quando dizemos que a gente quer abrir um negócio. Aí não há apoio, mas nós somos capazes, temos de lutar. Mas a nossa luta não é com as pessoas, não é ficar a insultar a sociedade. Você luta contigo próprio, para melhorar, para se adaptar, ver seus erros, corrigir, evoluir. É assim como deve ser. O maior desafio para mim foi esse e continua a ser. Trabalhar com o Sr. Emerson, para mim, acredito que foi um grande desafio para mim. No princípio, eu pensava que seria uma coisa tão difícil para mim, mas ao andar do tempo percebi que não era uma coisa tão difícil, só requer uma paciência, porque às vezes tem uma coisa que você explica a ele, não tem como entender, você tem que voltar a explicar a ele. Por exemplo, quando estamos em umas reuniões em que as pessoas falam coisas importantes, eu deveria primeiro pegar num papel e caneta, escrever muito rápido para que ele possa perceber de uma forma muito boa. No início, o trabalho não foi fácil, devido às barreiras na comunicação com os clientes. Mas, com o tempo, as coisas ficaram mais fáceis. Um cliente fala enquanto está a ser servido, eu não escuto. Daí ele fica zangado, pensa que estou a fazer de propósito, mas não estou. Tenho de chamar um assistente que diz, ele é surdo, por favor, o que é que deseja? Quer dizer, essa incapacidade, não é? Para mim é extremamente difícil porque está além das minhas capacidades físicas. Mas eu enfrento isso dia após dia, alguns dos meus clientes já sabem disso, por vezes ligam-me, eu não atendo as chamadas, peço que mandem mensagens. Penso que estou a ser arrogante, mas não, eles não sabem que sou surdo. Quer dizer, é uma novidade uma pessoa com deficiência estar a prestar este tipo de serviços. Para eles é como se fosse impossível. Sequer fazem a mínima ideia de que isso poderia acontecer. Isso é um desafio. Emerson projeta incluir outros surdos na grelha do Chile. Porém, ele desafia as pessoas com deficiência a lutarem pelos seus objetivos. As principais barreiras é que
faltam ferramentas para os jovens, para que eles possam se alavancar. Eles precisam de algumas formações para saberem lidar com dinheiro, para saberem gerir melhor o negócio, controlarem as fortalezas, controlarem as fraquezas. Isso são formações, são ferramentas que a gente deve dar isso aí. É um conhecimento que a gente tem de dar. São ferramentas, mas depois disso eles estarão capazes. Basta receber um determinado valor para fazerem os seus trabalhos. Isso aí pode acontecer. Não é uma coisa que está assim tão distante. Pode acontecer. Além de gerar renda para sua família, a grelha do Chile é fonte de renda para 15 outras pessoas. Aproximadamente 15 pessoas são colaboradores. Temos 3 que são efetivos. Esses estão sempre conosco. Os outros são pessoas que a gente paga mediante prestação de serviços. A cada serviço que é prestado, eles já recebem. Percebe? Mas os outros 3 estão comigo a todo o tempo. Como se diz, full time. Meus planos para daqui a 5 anos agora é promover mesmo um emprego para pessoas com deficiência. Acho que a nossa advocacia deve mudar nisso. Devemos começar a promover o emprego dentro da comunidade de pessoas com deficiência. Devemos começar a promover a educação dentro da comunidade de pessoas com deficiência. Entendo que o nosso ensino não está assim muito bom. Entendo que o ensino para a comunidade de pessoas com deficiência não tem muita qualidade. Mas a gente tem mãos, a gente tem cérebro. Nós podemos fazer alguma coisa para mudar a nossa condição. Temos de começar a ganhar dinheiro, temos de começar a pensar em como fazer a nossa comunidade ganhar dinheiro e ser ativa na sociedade. É preciso que o capital comece a gerar. Quando é que vamos fazer, por exemplo, uma feira, onde cada pessoa com deficiência estará a expor os seus produtos? Quando é que vamos fazer isso? Mas não, as nossas reuniões são somente para chorar. São somente para tirar culpas para a sociedade. É disso que eu estou cansado. Não estou interessado nisso. Vamos a uma breve pausa e voltamos em poucos minutos. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. Trazemos hoje histórias de jovens com deficiência que usam a sua imaginação e talento para ganhar sustento. No bloco anterior, trouxemos a história de Emerson Chilovec, jovem com deficiência auditiva formado na Rússia e que decidiu criar seu próprio negócio, a Grelha do Chile. Neste bloco, trazemos mais uma história de pessoas com deficiência que recorreram ao autoemprego para fazer face às dificuldades de acesso ao emprego. Francisco Sumbane era colaborador de uma empresa, mas um trágico acidente ferroviário mudou seu destino. Ele perdeu um membro inferior e o emprego, mas determinado, apostou no autoemprego. Francisco Sumbane adquiriu a deficiência vítima de um acidente ferroviário. E com a deficiência chegou o desemprego. A minha deficiência adquiri a caminho de serviço. Na altura fazia trabalhos fazia prestação, trabalhava numa empresa chamada Nemchen e fazia a prestação de serviço para a empresa fazia a prestação de serviço para a Assembleia da República. Tive essa deficiência, um dos meus meios de locomoção mais fácil para mim era comboio. Já nesse tal dia aquilo estava lotado em si, fiquei pendurado ali, alguém quis fugir e caí, bati a parte do calcanhar do pé e fui amputado no hospital. Desempregado e com família para sustentar, Francisco recorreu ao autoemprego. Ele devolve vida a peças de roupa. Os desafios foram grandes, né? Porque na altura praticamente quase nem fazia nada. E nem pensava nessa atividade. A família em si que incentivou e
tive essa atividade e entrei de pés à cabeça, com tudo em si para dar certo. Já foi um pouquinho mais fácil em si, porque depois da deficiência, né? Tive formação no corte e costura, isso acho que foi 2015. Tive formação de treinador de voleibol sentado nacional, e tive formação de voleibol sentado internacional para o primeiro nível. Os ganhos são visíveis e Francisco já tem planos. Eu atualmente, né, trabalho sozinho, mas estou a tentar ensinar o meu sobrinho, porque cada mudança em si que vou ter, já nem frequentemente vou estar aqui para alguns trabalhos. Até outro dia posso comprar uma máquina em si, trabalhar lá alguns dias, já não vou estar sempre cá por causa dos clientes que eu tenho, já ele vai ficar cá. Que não eram para ficar parado, porque se elas ficam paradas, a própria vida para. A motivação começa da própria pessoa. A pessoa em si é que tem que saber o que quer da vida em si. Não só depender das outras pessoas para dar uma coisa em si para elas viverem. Em si, as pessoas precisam de motivar eles em si próprio, ser os espelhos para as outras pessoas. Não precisar de ver aquela pessoa, aquela em si como um espelho em si da vida em si. Eles em si ser um espelho, se motivarem. Nós cá, pessoas com deficiência, podemos fazer muita coisa mesmo. Tal como Francisco, Artemisa Tiwa também recorreu ao autoemprego para sustentar a sua família. Embora ainda não se sinta realizada, ela reconhece as mudanças na sua vida. Já comecei no 2020 a vender refresco. Sim. E já tenho 1 ano a vender. Ela anda assim, compram, mas eu estou aqui no meio, não compram bem, porque eu estou aqui no meio, ainda não tenho esquina para vender bem. Já eu não estou a ver os lucros, porque eu estou aqui no meio. O fraco acesso à educação é visto pelo sociólogo José Bambo como sendo a principal causa de barreiras no acesso ao emprego para pessoas com deficiência. Por este motivo, elas recorrem ao empreendedorismo como a principal alternativa. Em situações extremas, há quem opta pela mendicidade, prática repudiada pelas pessoas com deficiência. Acompanhe a entrevista com o sociólogo José Bambo e entenda as escolhas desta camada social. O sociólogo José Bambo considera a falta de formação acadêmica e profissional como sendo a principal barreira para o acesso ao emprego para pessoas com deficiência. Segundo ele, esta camada social pauta pela mendicidade como forma mais rápida e mais fácil para buscar sustento. Importante notar é que o grande desafio que as pessoas com deficiência têm na sua dimensão é o acesso à educação, em primeiro lugar. Segundo,
a orientação e formação vocacional. É o segundo desafio que existe. Porque o acesso ao emprego e o acesso ao autoemprego parte necessariamente por esta orientação. Educação de um lado e do outro lado nós temos a questão da formação técnico-profissional. Mas nós notamos nos dias de hoje pessoas com deficiência com diversos talentos, pessoas com deficiência que não querem ficar numa situação de dependência, pessoas com deficiência com certa capacidade, com certas potencialidades. E estas potencialidades eles fazem uso. E quando eles fazem uso dessas potencialidades, fazem o bem. Vamos notar, há pessoas com deficiências que são serralheiros, fazem um trabalho excelente. Tem pessoas com deficiência que são pedreiros e fazem bem. Existem pessoas com deficiência que, de certa forma, são músicos, fazem bem. E entre outras áreas de produção, outras áreas de geração de renda, e fazem bem. Qual é o impacto disto? Qual é a importância disto? O que acontece é que, de um lado, estas pessoas que têm estas habilidades, de um lado até são um pouco egoístas, porque eles sabem e ficam para eles. Mas o que deve acontecer através da TV Surdo é mostrar estas pessoas, trazer à superfície, porque existe um entendimento primeiro de que as pessoas com deficiência não sabem nada, são incapazes. Mas com base nos exemplos claros destes que eu chamei antes de egoístas, que sabem para si, não trazem os outros iguais para aprender. E eu acho que é preciso a TV Surdo mostrá-los, dizer que sim, desperte sua potencialidade, desperte seu talento, desperte a sua criatividade. Então, para mim, o maior impacto disto é mostrar que podem. E basta ter oportunidade e lutarem para o que querem e não estarem numa situação de dependência. Eles podem ganhar e alcançar o mundo tal como eles querem. O mundo ser mais inclusivo, mais aberto para eles, assim que mostram. E cada vez que mostram o seu trabalho, muitas destas pessoas podem dizer que valeu a pena, foi importante e nos despertou e vale a pena assim seguir. Bambo considera que as condições financeiras têm constituído uma barreira para as pessoas com deficiência optarem pelo autoemprego. Implica investimento. Toda atividade de autoemprego implica a pessoa ter vocação. Vamos começar com o financiamento. É preciso a pessoa ter financiamento e este financiamento pode ter dois caráteres. Financiamento próprio ou financiamento vindo de instituições especializadas. Estão a falar de microcrédito ou banca, seja onde for, então, ou outras fontes de renda. Nós sabemos que existem algumas iniciativas no país de reforço da capacidade dos jovens a desenvolverem as suas atividades. Estão a falar do Fundo de Desenvolvimento da Juventude, entre outros fundos que existem no nível do país, mas todos regem-se por princípio de empréstimo para desenvolvimento de alguma atividade. Mas também tem aqueles casos de fundos próprios. A pessoa pode investir com o pouco que tem, começando do pequeno e vai avançando no sentido de crescimento desse negócio, de crescimento dessa sua atividade. Então, o que acontece é que isto é um impacto muito positivo, porque o seu talento, a sua vocação aparece à superfície. O que acontece? Se não existe esse investimento, esta vontade, esta entrega, o que acontece é que tudo aquilo que pode parecer talento, tudo aquilo que poderá ser algo que possa constituir autoemprego, autossustento, a renda para si, pode reduzir-se no vazio. Porque este precisa trazer à superfície esta garra, esta vontade de vencer, então ele poderá alcançar o que quer. A falta de formação, aliada à falta de um projeto concreto, também dificulta que os jovens com deficiência optem pelo autoemprego. Os jovens com deficiência, no geral, eles dizem o que querem fazer, mas em nenhum momento eles têm um plano, em nenhum momento eles têm um projeto. É preciso que no processo de busca de financiamento ou de apoio, exista um projeto claro, exista um plano claro, este plano que possa permitir, não é, com que ele possa desenvolver essa atividade. Este é o primeiro. Segundo, é que
a sociedade em si está resistente. A sociedade diz que já tem este estereótipo, já tem esta perspectiva de pensar que a pessoa com deficiência não tem capacidade. Então, é incapaz. Isto deve-se à definição que existe, a definição que muita gente conhece de deficiente, de quem é incapaz, é uma pessoa que não tem potencialidade, é uma pessoa que possa estar numa situação de dependência. Então, eu acho que aqui é preciso haver uma mudança de mentalidade da própria sociedade, de tal forma que aceite este jovem, aceite os projetos que este jovem apresenta, de tal sorte que possa ter um investimento para poder se realizar. Nós podemos olhar para si, ao invés de fazer um investimento completo, fazer faseado, mas para ver se realmente este jovem sabe fazer. E outra coisa, alguns jovens nunca fizeram nada na vida, já está a apresentar o projeto. Obviamente que vai ser difícil que alguém lhe apoie. O importante é que para os jovens, principalmente com deficiência, se tem um talento, uma habilidade, comecem sem fundos. Comece com fundos próprios. E depois diz assim, eu quero crescer. Se eu quero crescer, então neste momento de crescimento, então eu quero reforçar a minha capacidade de produção. Não é? Eu quero reforçar, atingir, expandir o meu trabalho, o meu serviço. Então, assim, nós encontramos pessoas de boa vontade que podem apoiar, mas passando por estes processos, de um lado, tem que ter um projeto claro e do outro lado, haver uma desmistificação de que as pessoas com deficiência não são incapazes. Não, eles são capazes, oferece a oportunidade que eles poderão mostrar. José Bambo defende a formação massiva das pessoas com deficiência. Segundo ele, só assim elas podem chegar à independência financeira. Na existência de formação, é preciso que os jovens tenham uma formação que tem a ver com não só a elaboração do projeto, mas também gestão dos projetos. A questão da gestão do projeto, o que é que faz? Faz com que este possa crescer. O que significa gestão de projeto? Gestão de projeto permite com que este possa acumular riqueza, acumular recursos, de tal forma que ele possa progredir, de tal forma que ele possa ampliar o seu trabalho. Então, a implicação positiva do autoemprego é que este não estará numa situação de dependência de um lado, mas do outro lado estará numa situação de mostrar que ele pode fazer e fazer mais, e fazer bem. É preciso se incentivar todas as pessoas que têm habilidades técnicas, todas aquelas que desenvolvem alguma atividade de geração de renda, que são autossuficientes, possam ser incentivados a continuar. E são bons exemplos que devemos mostrar. Então, a questão do autoemprego em si tem impactos muito positivos para qualquer pessoa, em particular para a pessoa com deficiência, porque aquelas pessoas que acham que são incapazes, o que é que acontece? Estão na dependência de um lado, do outro lado, o que é que estas pessoas estão? Estão numa situação de mendigos, ou seja, de mendicidade, vão pedindo esmola, tirando proveito da situação deles de serem pessoas com deficiência, mas têm capacidade intelectual, têm capacidade técnica, podem aprender. Então, esta questão de mostrarmos as pessoas com habilidades técnicas, com sucesso, autoemprego, é muito importante. Numa situação em que estamos num país onde o acesso ao emprego formal está difícil, onde o acesso ao emprego formal tem exigências muito grandes. Por exemplo, o acesso a emprego formal exige formação técnico-profissional de um lado, formação acadêmica do outro e também experiência, e entre vários outros critérios. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, existem em Moçambique 727.620 pessoas com deficiência. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá! Bem-vindo e bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique. O assunto desta semana é autoemprego para pessoas com deficiência. Aprenda a construir frases curtas. O autoemprego é uma alternativa ao desemprego. As pessoas com deficiência também podem ser empreendedoras. Vamos dizer juntos. O autoemprego é uma alternativa ao desemprego. As pessoas com deficiência também
podem ser empreendedoras. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. Esta edição do programa da TV Surdo fica por aqui. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem.